Salve, salve, você concurseiro, você que está estudando para concurso, ou você que é um curioso sobre os assuntos da administração pública. Eu sou guarda municipal da Lavecchia, sou guarda municipal na cidade de Itajaí, e hoje nós vamos discutir um assunto um pouco diferente do assunto relacionado ao concurso público. Hoje nós vamos discutir um assunto que está bastante recorrente na nossa região, que é a transferência de cargos. Mas o que é isso, né? Transferência de cargos é pegar o servidor que está nomeado para um cargo e transformar esse cargo em outro. Né? Basicamente seria isso. O que está acontecendo aqui na região? Só para a gente entender o contexto. Né? Aqui na nossa região está acontecendo de muitos municípios transformarem o cargo de agentes de trânsito em cargos de guardas municipais. Isso está acontecendo bastante aqui na região, tem vários municípios que fizeram isso. Então nós vamos discutir hoje se isso, nesse vídeo, se isso é legal, se pode, não pode, o que diz a Constituição Federal sobre isso, o que diz o STF sobre isso. O STF também tem uma decisão, já estabeleceu qual que é o entendimento do STF sobre isso, como alguns tribunais de justiça estão entendendo esse assunto, porque isso não é uma novidade, não está acontecendo só aqui, né, na nossa região. Isso aconteceu em vários outros municípios, em vários outros estados, e já tem sim decisões desses tribunais sobre justamente esse assunto. Então nós vamos conversar, vamos debater esse assunto nesse vídeo. Então, para a gente começar entendendo o que é, né, essa transferência, de onde é que surgiu, o que aconteceu, pode, não pode, existe, não existe. Anteriormente, a nossa Constituição Federal, você sabe, você que está estudando para concurso sabe disso, a Constituição Federal foi promulgada em 1988, mas antes disso existia duas formas de provimento, que era a ascensão e a transferência. O que acontecia com essas duas formas de provimento? O servidor ele entrava no serviço público através de um cargo X, não vamos nomear esse cargo, um cargo X, e esse cargo ele tem atribuições X e também tem a complexidade X do cargo. Consequentemente, ele tem uma remuneração X dele. E esse servidor tinha bastante influência política, tinha família grande. Para quem não entende um pouco sobre isso, família grande gera bastante votos, né? Então, o servidor tinha muita influência política, ou tinha bastante familiares. Então, esse servidor ele era nomeado para exercer um cargo Y, com funções e atribuições e com complexidade Y, muito diversas daquela que ele foi nomeado anteriormente. E, consequentemente, ele também recebia uma outra remuneração. Então, a Constituição Federal de 88, ela aboliu essas formas. Nós não temos previsão dessa forma de ascensão ou de transferência dentro da Constituição. A Constituição Federal ela diz que só tem uma forma de ingresso no serviço público, que é através de concurso público. Esse instituto ele é a única forma de ingresso no serviço público. Ah, Lavecchia, mas tem o cargo eletivo, mas tem o cargo em comissão. Esse não é assunto para nós nesse momento. O nosso assunto aqui hoje é o cargo efetivo, é o servidor efetivo, é o cargo efetivo do serviço público. Esse é o nosso tema hoje. Nós vamos focar sobre somente esse ponto, né, dos cargos públicos. O cargo público ele é bastante extenso, o conhecimento, né, o assunto, mas nós não vamos nos aprofundar. Hoje o nosso foco é o cargo efetivo do serviço público. A Constituição Federal, então, ela diz que a única forma de provimento originário é o provimento de origem dentro do serviço público, é feito através de concurso público. Existem outras formas de provimento? Existem. Existem os provimentos derivados, né? Esses provimentos derivados nós temos a readaptação, o reaproveitamento, nós temos a progressão, isso é permitido dentro da administração pública, que é a progressão de carreira, né, do servidor. Ele ingressa para o serviço público na carreira, e aí ele progride dentro da carreira, e aí ele é promovido dentro da carreira. A promoção também é uma forma de provimento derivado. Então, são formas permitidas pela Constituição. O princípio, o objetivo do concurso público é manter a isonomia. É um dos princípios, né, da administração pública, né?
Em 88, quando foi promulgada a Constituição, ela trouxe vários princípios. Você que é concurseiro tem isso de cor e salteado, você sabe, né, os princípios da administração pública lá, né, o LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso você sabe de cor e salteado, com certeza. Então, existem outros princípios também dentro da administração pública, como, por exemplo, a isonomia. A isonomia é tratar todos da mesma forma, é tratar todos com igualdade, é manter a igualdade para todos, tratar todos iguais da mesma forma e tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Esse é o conceito, né? Essa é a ideia do princípio da isonomia. Então, o concurso público visa preservar, manter, primar pela isonomia, pela impessoalidade, pela moralidade, pela eficiência do serviço público. Por que pela eficiência do serviço público? O servidor que ingressou no serviço público através do concurso, esse servidor ele passou por uma fase objetiva de provas, esse servidor passou de repente por uma fase física, por uma avaliação psicológica, uma avaliação médica, então ele já comprovou a sua capacidade técnica para exercer aquele cargo. Isso mantém a administração pública com servidores mais profissionais com relação às suas atividades e isso, né, reflete também na eficiência do serviço público. Basicamente esse é o contexto, né, que a gente levanta, mas por que concurso público, né? Por que o legislador lá atrás, em 88, inseriu esse instituto dentro da Constituição? Esse instituto ele foi inserido para evitar o aparelhamento do Estado, evitar o aparelhamento do serviço público. Por quê? Se o administrador público puder transformar os cargos e tirar um servidor de um lugar, colocar esse servidor em outro cargo que vai remunerando ele melhor, ou que vai ampliando a sua capacidade de receber votos, ele vai aparelhando o sistema, e o sistema, né, o serviço público, acaba trabalhando em prol desse administrador público. Quando, na verdade, o serviço público ele tem que trabalhar para o cidadão. O principal objetivo do serviço público é tratar do interesse público. Não do interesse individual, não do interesse do administrador, e sim do interesse público. Esse é a principal função do serviço público. E lá na Constituição, ela diz que um dos princípios, né, dessa Constituição, desse instituto do concurso público, que é a isonomia, garante a igualdade de oportunidade para todos os que tiverem interesse em ingressar no serviço público. Então, independente da sua influência política, independente do seu poder econômico, todos têm acesso ao serviço público. Todos podem ingressar no serviço público, desde que você preencha os requisitos de ensino, de requisitos acadêmicos, requisitos de idade, tem que prestar a sua quitação dos serviços eleitorais, para os homens, para os serviços militares. Então qualquer um pode ingressar, desde que você estude, né? Você que está estudando para concurso sabe que é árduo a missão de ser aprovado em concurso público, e você pode entrar no concurso público, está aberto a todo mundo, né? Sem que se tenha influências do administrador público dentro do concurso público. Então, o concurso público, só para a gente finalizar, ele é basicamente baseado no mérito, né? Só vai passar no concurso público quem estudar, quem se preparar e quem chegar lá na prova conseguir a pontuação necessária para a classificação e depois vai seguindo suas etapas. Esse é o objetivo do concurso público. Então, apresentado o tema, apresentada a nossa discussão, a gente começa a conversar sobre a legalidade disso, né? Pode, não pode? Onde está escrito que pode, onde está escrito que não pode, né? Lá na Constituição, eu trouxe um material aqui impresso, para não perder nenhum ponto. Então aqui lá na Constituição, artigo 37, inciso 2 da Constituição. Vou ler aqui para a gente trabalhar ipsis literis o que a Constituição diz. Não vamos perder nenhuma vírgula do que a Constituição fala sobre isso.
Artigo 37 diz que a administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, então significa que em todos os poderes, de cima a baixo, da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, devem obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 princípios da administração pública. Você que está estudando para concurso, lembra lá do LIMP, beleza. Mas também diz o seguinte, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, então tem que preencher os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, a primeira coisa que fala, né, a Constituição é que os cargos da administração direta e indireta, para ingressar, você tem que preencher os requisitos previstos em lei, estabelecidos em lei. O inciso 2º da Constituição, do artigo 37, fala: a investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Então, a prova ela tem que ser proporcional à natureza e à complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações em cargo em comissão. Ela destaca aqui que os cargos em comissão, eles não são regidos pelo Instituto do Concurso Público, porque esses cargos eles são específicos de direção para que o administrador coloque pessoas que sejam leais a esse administrador para gerir os servidores, para gerir o trabalho do serviço público, né? Mas isso é tranquilo. Beleza. Deu para entender? Então, para que eu ingresse no serviço público, a Constituição diz que tem que ser por concurso público, não pode ser de outra forma. Não existe outra forma de ingressar no serviço público através de um cargo que tem as suas atribuições e a sua complexidade. E a minha forma de entrada é através de prova ou prova de títulos que seja compatível com a natureza e com as atribuições, a complexidade e as atribuições do cargo. Isso, beleza. Deu para entender, fica fácil de entender, tranquilo. Mas ainda assim, os administradores estavam tentando, de alguma outra forma, forçar aquele jeitinho que anteriormente era feito. Então, para isso, né, muitas demandas judiciais foram levadas, inclusive até o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal decidiu alinhar isso de uma maneira para todos. O Supremo Tribunal Federal expediu a súmula vinculante número 43. O que é uma súmula vinculante, né? É uma decisão do STF que vai dizer, de cima a baixo, todo mundo tem que fazer dessa forma. É esse o entendimento que a Corte Máxima tem, então é assim que tem que ser feito. E o que diz a súmula vinculante número 43 do STF? É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. De novo, é inconstitucional o provimento sem prévia aprovação em concurso público em um cargo que não integra a carreira. Se o cargo integra a sua carreira, você entrou lá no cargo X e aí você vai progredir na sua carreira para o cargo X1. Depois você vai progredir na carreira para o cargo X2. Depois você vai ser promovido ao cargo X especial. Existe uma diferença entre a transferência de cargo e a progressão da carreira ou a promoção dentro da carreira. Então, o STF diz que é inconstitucional o servidor investir-se em um cargo sem a prévia aprovação em um concurso público.
Isso significa que a transferência de uma carreira para outra é ilegal. Ou de um cargo para o outro, né? Que não faça parte da carreira original, é considerado inconstitucional. Então o STF, ele entende que eu tirar um cargo daqui e colocar ele para cá, para exercer outras funções diferentes daquela que ele já exercia, ou com mais atribuições, ou com mais complexidade, isso é inconstitucional. Para que esse servidor que está aqui seja investido neste outro cargo, ele vai ter que passar pelo concurso público, ingressar no serviço público pela porta originária, lá pelo concurso público. Vou trazer alguns julgados do STF que fizeram, que estabeleceram, que auxiliaram na criação da súmula vinculante número 43. Tem a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 231. Eu não vou ler toda ela, porque ela é um pouco mais extensa, né? Mas em resumo, ela diz assim: estão banidas das formas de investiduras admitidas pela Constituição de 88 a ascensão e a transferência. Então a ascensão é tirar de um cargo e jogar para o outro, transferir de um cargo acima, né? Transferir de um cargo ao outro. Isso não pode ser feito porque a Constituição não prevê isso. Para que isso aconteça, tem que ser feito por concurso público. O inciso 2 do artigo 37 da Constituição também não permite o aproveitamento, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em uma outra carreira, sem o concurso exigido pelo mencionado disposto. Então, só para a gente entender aqui o que é o aproveitamento, né? Vamos dizer que o servidor, foi extinto o cargo do servidor. Esse cargo que o servidor entrou no concurso público, ele não existe mais. Então esse servidor ele é posto em disponibilidade. Isso é um assunto para uma aula de direito administrativo. Em um outro momento a gente discute isso. Mas esse servidor ele é colocado em disponibilidade. Se ele é colocado em disponibilidade, para que ele seja aproveitado as suas atribuições, ele é colocado em aproveitamento. Só que o aproveitamento ele precisa ser feito em um cargo que seja compatível com as suas atribuições, a sua complexidade e a sua remuneração. Ele não pode simplesmente ser colocado num outro cargo em que a remuneração é muito maior, a complexidade é maior e as atribuições são maiores. Isso não pode acontecer, esse aproveitamento em outro cargo, porque vai se configurar uma transferência. Esse é o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. Existem outros julgados também do STF sobre a exigência, né, de concurso público para ingresso, né, na administração pública. Enfim, tem uma lista de ações diretas de inconstitucionalidade, de recursos especiais que fizeram com que o STF, então, estabelecesse essa súmula, criasse essa súmula para padronizar no país todo, de cima a baixo, em todos os níveis, como é que isso deve acontecer. Então, essa parte estamos ganho. Eu trouxe alguns julgados aqui, então é um pouco espalhado os papéis. Então você disse que o STF considera inconstitucional, que a Constituição não prevê, né, esse tipo de situação, mas o que acontece? O Judiciário faz alguma coisa? Como é que acontece isso, né? Então vamos iniciar um entendimento sobre o que é a inércia jurisdicional, né? O que é esse princípio da inércia jurisdicional? O Judiciário, em regra, ele não vai agir. Ele só vai agir quando ele for provocado. O princípio da inércia jurisdicional é uma regra que determina que o Poder Judiciário ele só deve intervir em caso ele for solicitado. Então tem que ser provocado o Judiciário. Isso também está relacionado com a livre justiça, né? Se eu achar que isso não me atrapalha, eu não tenho interesse em procurar a justiça não tem que se meter nisso. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, se você se sente prejudicado, você procura a justiça. Se você não se sente prejudicado, a justiça não vai intervir na sua vontade. É mais ou menos essa a ideia.
apesar de que a justiça ela pode intervir em casos específicos, que ela entender que isso afeta de alguma forma o direito, afeta de alguma forma, né, o bom serviço da administração, ela pode intervir diretamente, só que o judiciário não tem condições, é humanamente impossível, né, que o judiciário tenha condições de ver todas as irregularidades ou não que acontecem, né, todas as demandas possíveis. Então, se você acha que existe uma irregularidade, você precisa movimentar a máquina pública, você precisa movimentar o judiciário para isso. Como é que eu faço para isso acontecer? Se eu vejo uma irregularidade, eu posso fazer uma denúncia para o Ministério Público, que o Ministério Público recebe as denúncias via o seu site, ou então presencialmente na sede do Ministério Público da sua cidade. Você leva a documentação, leva os documentos que você tem, que corroboram a sua história, né, a sua tese. Você leva a documentação, apresenta a documentação e o Ministério Público vai procurar entender o que está acontecendo, vai tentar identificar se isso é legal, se não é, e se for ilegal, vai apontar quem deve ser responsabilizado por isso. Essa é a função do Ministério Público, se pegar a denúncia, apurar e se de fato houver alguma coisa, agir com relação a isso. Outro órgão que eu posso fazer uma denúncia é o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, pegando uma irregularidade, ele vai analisar o caso, assim como o Ministério Público faz, né? Ninguém sai fazendo coisa a esmo, né? Então vai analisar o caso, vai identificar se houve alguma coisa. Só que como o Tribunal de Contas ele não tem o poder de dizer se está certo ou se está errado, ele vai apontar as irregularidades, vai sugerir ao órgão que regularize aquelas irregularidades que ele levantou e vai mandar para que o Ministério Público, por sua vez, então, ingresse com todo o trâmite judicial para sanar uma irregularidade que há dentro da administração pública. Em resumo, né, para a gente não se estender muito, é mais ou menos essa a ideia. Entre as ações que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, desculpa, entre as ações que o Tribunal de Contas pode promover, sugerir a devolução, né, dos valores que foram ganhos ilegalmente, pode sugerir a aplicação de multas, né, e no caso específico de transferência de cargo, ele pode pedir a anulação da transferência do cargo, né, para que se volte à situação anterior, faça a devolução de recursos públicos que foram gastos ali nesse período, nessa transferência, ou no custo dos servidores que foi aumentado em virtude dessa transferência, e a aplicação de multas, então, aos responsáveis. Essa é a função do Tribunal de Contas. Basicamente isso, só para a gente entender, né, a função do Judiciário. O Judiciário não vai agir, ele vai precisar de uma provocação, e essa provocação é feita pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas, através de uma denúncia. Eu denuncio ao Ministério Público, eu denuncio ao Tribunal de Contas, e cada um, dentro das suas atribuições, dentro da sua competência, vai empurrar isso para frente. Um outro ponto que a gente vai destacar aqui, que é interessante nós entendermos, com relação às atribuições e complexidade do cargo. O que é uma atribuição, né? São as funções que aquele servidor vai exercer quando ele for nomeado ao cargo. Aquele cargo, quando foi criado, ele possui uma lista, um rol de atribuições, de funções, de tarefas que esse servidor vai fazer quando ele for nomeado, quando ele estiver nomeado naquele cargo. Então, esse conjunto de nomeações, ele tem uma certa complexidade, né? O quanto atinge outras pessoas, qual é a natureza desse cargo, se é um cargo de gestão, se é um cargo operacional, se é um cargo estratégico. Então, essa complexidade e essas atribuições, elas vão dar ao cargo uma responsabilidade e também uma remuneração. Se o meu cargo tem X atribuições e tem uma complexidade X, eu vou receber por esse cargo X. Se meu cargo tem 2x de atribuições ou 2x de complexidade, eu vou receber 2x por esse cargo. Então existe uma diferença para cada cargo, uma diferença de atribuições, uma diferença de complexidade e, consequentemente, uma diferença remuneratória também. A complexidade do cargo é a natureza, o grau de autonomia que esse cargo tem. Então, quanto mais autonomia, mais responsabilidades, mais atribuições, mais salário. Eu não posso pegar um servidor que foi nomeado então, para um cargo que ele recebe X com atribuições X
e receber 2x para exercer 2x de responsabilidade, se não era esse o cargo que ele foi nomeado. Não era isso que estava previsto na lei que criou o cargo dele. Outro ponto interessante de a gente observar são os requisitos para a investidura no cargo. Quando um servidor ele vai ingressar em um cargo, esse cargo ele tem requisitos para entrar. Um exemplo, um cargo de policial rodoviário federal tem que ser maior de 18 anos, brasileiro, nato naturalizado, tem que ter ensino superior completo, quitação militar, quitação eleitoral, não pode ter, tem que apresentar certidões negativas criminais do Estado, da União. Então, existe uma série de requisitos para que ele entre. Ele tem que ser aprovado em concurso público, ele tem que passar por um teste de aptidão física, por uma avaliação psicológica, ele tem que passar por por um exame médico. É uma série, tem que ser aprovado no curso de formação. Existe uma série de requisitos para que esse candidato ingresse no serviço público pela porta da frente, ingresse pelo serviço público da maneira originária, através do concurso público. Então existe uma complexidade, não é assim, cada cargo existe os seus requisitos para ingresso, né? Não é um requisito geral, existem os requisitos gerais, lógico que existe, mas cada cargo tem a sua característica e de acordo com a sua característica vai ter os seus requisitos. Então, só para a gente começar a responder a pergunta inicial, né? E aí, guarda agente de trânsito pode ser transformado em guarda municipal? Já teve vários municípios que tentaram fazer isso. Um dos municípios que tentou fazer isso, houve uma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eu trouxe aqui o acórdão do Tribunal de Contas, né? A denúncia era de aproveitamento irregular em cargo público, né? E também uma contratação excepcional lá. Essa contratação excepcional não foi percebida, né, ao longo da investigação ali, do levantamento que o Tribunal de Contas fez, mas eles entenderam como um aproveitamento irregular do cargo. Só para a gente resumir o que era esse caso aqui, né, do Tribunal de Contas da Paraíba. O prefeito do município extinguiu o cargo de vigia, o vigilante, né, do município, e transformou todos esses servidores em guardas municipais. E aí, através da denúncia ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas entendeu que sim, que houve uma transferência ilegal dos cargos, e aí determinou que voltasse ao anterior. Na denúncia, houve também o apontamento de que ele excluiu o cargo de vigia e deixou uma lista de aprovados no concurso de guarda municipal. Então, dentro do processo que ocorreu, houve um termo de ajustamento de conduta, um TAC, e o prefeito foi responsabilizado por isso, o prefeito do município de Alhandra, na Paraíba, ele foi responsabilizado e teve que chamar os servidores, teve que chamar os candidatos que foram aprovados para o concurso de guarda municipal. E mandou voltar à situação anterior com relação aos vigilantes que ele tinha transformado o cargo, que havia sido transformado o cargo. Então, além de fazer esse termo de ajustamento de conduta, o prefeito também foi responsabilizado com o pagamento de multa. Houve a sugestão do Tribunal de Contas para que o prefeito fosse multado por ter agido, por ter feito a transferência de cargos, né? Isso a gente começa a buscar, né, o final, a resposta final, né? Pode, não pode, né? A gente começa a entender como os tribunais entendem, como o STF entende isso, como a Constituição preconizou isso. A gente consegue entender qual que vai ser a resposta final. Um outro processo que ocorreu foi no Tribunal de Justiça de Pernambuco, uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade, eu vou colocar o número desses processos depois aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você pode pesquisar também, dar uma olhadinha, tirar suas dúvidas, né? Para ver se eu estou viajando ou não estou. Dá uma olhadinha lá. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. É o Tribunal de Justiça de Pernambuco, num caso muito parecido, no município de Goiânia. Houve mais ou menos o mesmo fato. Houve a transferência de cargo de vigilante, para o cargo
de guardas municipais. E o juiz nesse caso, o desembargador nesse caso, ele determinou o retorno ao fato anterior, né? Retornaram ao cargo anterior os vigilantes que tinham sido transformados no cargo. Mas aqui ele trouxe ele constou na sua decisão que os efeitos não deveriam atingir os servidores aposentados, nem os servidores nem fazer com que os servidores devolvessem os valores que eles já haviam ganho. Por que eu trouxe isso, né? Por que eu trouxe esse ponto para a gente discutir? Se o juiz colocou aqui na decisão dele que é para voltar, mas sem prejudicar quem já se aposentou, sem precisar devolver o salário de quem já recebeu, né? Afastando que ele fala, né? Afastar a necessidade de evolução. Então, quem voltou ao cargo volta a receber o que recebia antes, devidamente ajustado, né, com base na correção monetária, mas não vai precisar devolver aquilo que ele ganhou a mais. Consegue perceber que se o juiz não colocar isso, ou dependendo do pedido do Ministério Público, ele pode fazer com que o servidor tenha que devolver ao erário, ao Estado, o valor que ele já recebeu a mais? Ele pode prejudicar os vencimentos, ou a pensão lá do aposentado, que já se aposentou, mas ainda assim pode ter prejuízos, pode ter que devolver valores, ou ter uma redução da sua aposentadoria por conta, né, do pedido, dependendo de como é que for feito o pedido e a argumentação do Ministério Público. Mas consegue perceber esse ponto? Aí tem um outro ponto muito interessante, bastante interessante, que condiz bastante com a nossa região, a nossa realidade, que é uma súmula do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, bem próximo aqui, uma decisão bem aqui do Estado. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ele emitiu a súmula número 1. Lá na súmula 1 diz assim: o enquadramento sob a forma de cargo único, agrupando várias funções com diferentes graus de responsabilidade e complexidade, é considerado irregular e enseja a denegação do registro do ato de aposentadoria e da respectiva pensão, diante do pressuposto constitucional de que cada cargo público correspondem natureza e complexidade específicas. Então vamos entender aqui, vamos entender o que é a súmula, né, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ele diz que o cargo único, então, eu pegar um cargo, jogar várias atribuições, várias funções naquele cargo, transformando ele em um único, pegando o outro, um pouquinho de atribuições de um pouquinho de atribuições de outro, jogo tudo dentro de um só, transformo um cargo, 2, 3 cargos em um cargo só, com várias atribuições, com uma complexidade muito maior, é irregular e enseja a denegação. Então quer dizer que o Tribunal de Contas ele recomenda que não se reconheça o ato de aposentadoria e nem que se pague a pensão, né, os valores de pensão, porque cada cargo tem uma atribuição. Cada cargo corresponde a uma natureza e complexidade específica. Isso é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então quer dizer que pegar um servidor de um cargo, colocar ele em outro cargo, o Tribunal de Contas diz assim, esse servidor não deve receber, porque ele não exerceu a função que ele deveria exercer. Ele estava em outro cargo, em outra função, que era irregular. Então não se deve reconhecer esse tempo para fins de aposentadoria e pagamento de pensão. Percebe o tamanho do transtorno que isso causa, né, para o servidor público, né, para a administração pública de uma maneira geral. A gente já viu que isso, né, causa, descumpre várias decisões, descumpre até a própria decisão do STF, né, essa transformação de cargo. Mas eu vou trazer uma observação bastante importante, né? Nós temos os princípios da administração pública, que a gente viu lá que é o LIMP, né? Legalidade, a impessoalidade, a moralidade pública, a publicidade e a eficiência, né? Será que essa transformação de cargo ela não estaria desprezando, né? Negligenciando, desprezando os princípios da Constituição? Posso dizer que sim. O primeiro princípio é da legalidade,
Porque a própria Constituição diz que é ilegal. Não existe forma de entrada no serviço público senão através do concurso público. O administrador público, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Se não está previsto em lei a permissão para transformar o cargo, esse cargo não pode ser transformado. Aí, existe uma manobra para transformar a ilegalidade em legalidade, é que os municípios eles colocam lá na lei de criação do cargo, eles dizem que aquele cargo lá, X, ele está sendo extinto e transforma e pega os servidores de lá e joga tudo para cá. É bem assim, em todos os textos de lei é exatamente isso. Extingue-se o cargo tal e os servidores lotados lá, nomeados lá, vão ser nomeados assim. É sempre o mesmo texto. Esse texto já foi considerado inconstitucional, né, por várias decisões judiciais. E ele despreza completamente a legalidade. Ele cria um texto aparentemente legal, né, é aprovado pela Câmara de Vereadores, né, e ele descumpre a legalidade da Constituição. Ele não enxerga, né, ele se faz de cego e não enxerga a ilegalidade prevista na Constituição, que para que se ingresse em concurso público para que se ingresse no serviço público é tão somente por concurso público. Outro ponto é a impessoalidade, porque esse fato normalmente ele acontece por interesse político. Meia dúzia de pessoas que têm influência política movimentam toda a máquina pública, todo o sistema público, para se beneficiar de alguma forma, seja financeiramente, seja por status, mas de alguma forma busca se beneficiar. Então ele rompe com a impessoalidade do concurso público, ele rompe com a impessoalidade do serviço público, que é um dos princípios da administração pública. Outro ponto é com a moralidade. Mas ele transformou isso em legalidade, porque ele colocou no papel, a Câmara de Vereadores aprovou o texto de lei, mas não porque ele aprovou que ele é legal, tampouco moral. Isso quebra completamente a moralidade, ele quebra a confiança que o cidadão tem da administração pública. Ele macula a imagem de uma própria instituição quando ele pega um servidor, muitas vezes despreparado, e coloca em outro cargo que exige uma preparação específica, exige um treinamento especial para aquele cargo, e ele pega aquele servidor que não recebeu esse treinamento, não recebeu, e joga para lá. Não passou pelas etapas que aquele servidor que está no cargo passou, mas ele joga ele lá. Mas se é só as etapas, então o servidor que vai ser transformado poderia fazer essas etapas, né? Só que se ele for fazer as etapas, você está colocando ele lá atrás, lá no concurso público. Só que para ele entrar no concurso público, ele tem que ser aprovado em prova ou prova e título. Ele não pode simplesmente ser transformado em um candidato agora para o concurso público. Consegue compreender o ciclo vicioso da ilegalidade aqui? Publicidade é outro princípio da administração pública. Mas não fere a publicidade, porque eles têm que publicar o ato, né? Nem sempre. Encontrei, sim, municípios que você não consegue localizar a lista completa dos servidores investidos no cargo. Você acha uma parte dos servidores e aí buscando de outra forma você encontra outros servidores. Então até na publicidade há uma falha, há um problema de publicidade do ato. Não sei se essa publicidade ela é por dolo ou por culpa, né? Mas há uma falha também nessa publicidade do ato administrativo, dos atos administrativos. E a eficiência. Se nós chegamos até aqui e conseguimos compreender que todos os princípios da administração pública eles foram feridos, eles foram desprezados, a eficiência é o resultado disso tudo. É lógico que a gente vai ter um sistema público ineficaz, ineficiente, né? A finalidade de atender o serviço, atender o cidadão, atender o interesse público, aqui ela vai por água abaixo, né? Ela é completamente desprezada. Outro ponto que eu quero destacar. Você que foi aprovado em um concurso público,
Você foi lá, ficou meses abdicando de tempo com a família, de tempo com os amigos, abdicando das suas horas de lazer para você ficar estudando e ser aprovado num concurso. Então você que passou no concurso, mas teve a transformação de cargos no concurso que você fez, você perdeu vaga para um camarada que já estava dentro do serviço público. Ele já era servidor público, mas por um ato administrativo, que a gente entendeu aqui que não deveria existir, que é um ato que foi ilegal, com base no que o Supremo Tribunal Federal fala, com base no que a Constituição Federal fala, com base no que os tribunais estão falando, você foi prejudicado. Você concurseiro, você que estava lá, fez a prova, ficou classificado próximo das vagas, mas o concurso teve cargos transformados, você perdeu vaga no concurso público. Foi você que ficou de fora, porque alguém que já estava lá, já exercia funções dentro da administração pública, ela, por interesse político ou pessoal, foi transformada e você ficou de fora. Então, se você tem interesse, vai atrás do seu direito, vai atrás de buscar mais informações e buscar explicações sobre isso. Uma terceira observação que eu vou levantar aqui é com relação aos fatos da nossa região, né? Existem várias ações judiciais de associações, né, nacionais que estão pleiteando frente à Justiça, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desfazer essa ilegalidade. Já existem ações, sim, em alguns municípios que isso foi feito. Se você quiser que a gente discuta, debata especificamente um município, coloque aqui embaixo nos comentários aqui qual o município que você gostaria que a gente avaliasse, que a gente discutisse, né? Não avalio isso sozinho, não faço esse estudo sozinho. Então, a gente pode sim levantar as informações, levantar dados, buscar mais informações e falar especificamente sobre o seu caso, né? Mas saiba que sim, já tem muitos casos que já estão já com processos judiciais, já tem ações já com relação a isso, para tentar desfazer a ilegalidade. Então, só para a gente finalizar, né, um vídeo um pouco longo com relação a esse assunto, acho que ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro para você também. Se não ficou, se ficou alguma dúvida, você coloca aqui embaixo nos comentários, vamos ampliar o nosso conhecimento, vamos ampliar a discussão sobre isso. O nosso objetivo aqui é aprender e transformar o serviço público, a administração pública, mais eficiente, né? Combater as irregularidades da administração pública para que a gente tenha um serviço público eficiente. Eu, como servidor público, também sou usuário do serviço público. Eu também quero um serviço público que seja eficiente, que atenda às minhas demandas, que supra as minhas necessidades como cidadão. Então, se você tem essa discorda ou não, quer aumentar a discussão, pode comentar aqui embaixo e nós vamos aprender juntos sobre esse assunto. Só para a gente responder a pergunta inicial, é legal, não é? É legal? Pode, não pode? Então, com base no que a gente viu, a transformação de cargos, pegar um cargo de agente de trânsito e transformar ele em guarda municipal é completamente ilegal, fere a Constituição Federal, ele fere as determinações do STF, do Supremo Tribunal Federal, e fere também a determinação de vários outros tribunais que entendem, sim, inconstitucional essa transformação de cargos. Então, se você gostou do vídeo, curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal para para você poder receber todas as informações que a gente vai colocando aqui. E se precisar, coloca aqui embaixo a sua necessidade, a sua discussão, que a gente vai aprendendo juntos. Um abraço a todos, até mais!